Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conde e eu vim aqui dar uma aula de cones para vocês. Bom galera, olha só. O cone também é um sólido de revolução, como a gente viu lá na aula de cilindros. Não viu? Clica lá na playlist de espacial e dá uma olhada lá. Bom, o que é? Você pega um triângulo, tá? Pega um dos catetos, um triângulo retângulo, pega um dos catetos e rotaciona ele. Você vai gerar aí um cilindro. Errou! Um cilindro, não, desculpa, um cone. Bom, o que você tem que saber aqui? Quais são os elementos que você tem que saber desse cara? Essa ponta aqui em cima, esse Vzinho, é o que a gente chama, ó, de vértice do meu cone. Tudo bem? Beleza? Essa linha aqui, ó, que vai formar essa superfície em volta desse cone, é chamada de geratriz. Por quê? Porque é exatamente a hipotenusa do triângulo que vai gerar essa superfície do cone. Maneiro, né? Geratriz, muito importante pra gente. Você precisa saber o raio da base, que é um círculo, né? Porque é feito através de uma rotação. Você tem a base, que é uma circunferência, e você tem a altura, que é a distância do vértice até a base. Só isso. Beleza? Tranquilo? Agora vamos falar das classificações dos cones. Eu tenho um cone que a gente chama de cone reto. O que é um cone reto, Conder? O cone reto é quando a altura coincide com o centro da base. Beleza? Cai bem no centro do círculo. Suave. Eu tenho o cone oblíquo, quando a altura não coincide com o centro da base, quando ele não é reto. Quando ele, qual que aparece mais? Aparece o reto o tempo inteiro. Antigamente aparecia o oblíquo às vezes que ele pediu volume. O volume do oblíquo é igual ao volume do reto. Tá? Beleza? E acabou, não pedia nada além disso. Tá? Fiquem tranquilos com isso aqui. Equilátero aparece. O equilátero é especial, é maneiro. É igual o cilindro equilátero que a gente viu lá no outro. Lembra que o cilindro equilátero, você fazia uma secção nele, né, vertical, e aí você formava um quadrado que a altura era igual a 2 raios? Aqui é bem parecido. O cone equilátero, quando você faz a secção vertical, você tem que a geratriz vale 2 raios. Você cria um triângulo equilátero. Isso é muito maneiro, cara. Por quê? Porque você sabe de cabeça, ou deveria saber, que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Logo, a altura do cone é 2R raiz de 3 sobre 2. R raiz de 3. Né? Ah, Condé, eu tenho que decorar isso? Claro que não. Basta saber que vai formar um triângulo equilátero, você sabe essa fórmula do L raiz de 3 sobre 2, substitui o lado por 2R e corta o 2 com 2. Beleza? Não precisa decorar mais uma coisa, basta saber que a altura é esse cara. Show? Show. Vamos falar de planificação. Dessa vez não vai ter animação, não. Dessa vez eu preciso que você olhe bem o quadro aqui. Eu fiz o cone bem colorido para você enxergar os elementos onde eles ficam na planificação. Eu tenho a base, que eu fiz de azul, que é essa circunferência. Eu tenho a geratriz, que eu fiz de roxo, enxergando que a geratriz é uma superfície, tá? Que fica fazendo a volta. É como se fosse um chapéu, né, de aniversário. Tudo bem? Se o raio é R, o comprimento dessa circunferência da base é 2πr. Beleza. Se eu pegar uma tesoura, cortar aqui em volta, eu tiro a tampa do cone. Bota aqui embaixo. É esse círculo. Show! Isso é a base do meu cone. Venho com a minha tesourinha, venho aqui, corto essa superfície numa linha qualquer, vai ser sempre a geratriz. Eu abro esse cone, eu formo um setor circular. Uma fatia de pizza. Lembra da geometria plana? Mas esse setor não tem nada a ver com este círculo. É um outro círculo qualquer. A única relação desse setor com este círculo é que o arco
desse setor, desse pedaço, é igual ao comprimento desse círculo, porque quando ele fecha, quando esse setor fechar para formar esse cone, ele tem que fechar exatamente em cima da circunferência. Então é muito maneiro a gente saber o seguinte, que em algumas questões ele me pede esse ângulo. E aí eu vou ter que fazer esse cálculo, tá? Lá no vídeo de exercícios, tá? Eu fiz uma questão desse tipo. Mas vamos lá, o que eu tenho que entender? Eu tenho que fazer uma relação que é o seguinte. Aqui existe uma circunferência, tá? Enorme, cujo raio é G. Show? E o comprimento dessa circunferência, cujo raio é G, é 2πr. Só que o R é G, então é 2πg. Então você vai ter... Vou fazer de verdinho para ficar diferente aqui de tudo. 2πg está para 360 graus, que é uma volta inteira. Então, alfa está para esse azul. E o azul vale 2πr. Só que o R é o R da base do cone, não da circunferência aqui viajante. Então, essa regra de 3, ela pode vir a aparecer para você, né, para achar esse alfa aqui. Ou ele pode te dar esse ângulo, tá? A geratriz, para você achar esse arco, para poder aplicar na fórmula do comprimento, para poder achar o raio, para poder achar a outra coisa que você precisa. Então essa regra de 3 é interessante você saber, tá bom? A relação entre a regra de o ângulo, a geratriz e o raio da base. Beleza? Suave. Mas eu, quanto aluno, calculava a área lateral. Por quê, Conder? Se você olhar aqui na planificação, é muito fácil de enxergar que esse cara aqui é a minha área da base. Que eu até botei aqui, πr ao quadrado, a área da base, que é uma circunferência. Também é muito fácil de enxergar, eu vou continuar pintando de laranja, que esse cara aqui é o que está em volta. É a minha área, o que, gente? Lateral. Eu, quando era aluno, eu fazia na mão, filho. Eu falei, maneiro, tu me deu raio, porque é o seguinte, se ele me deu raio e a geratriz, ó, cadê os elementos? Me deu raio e a geratriz, faço um Pitágoras, acho a altura. Me deu raio, me deu altura, faço um Pitágoras, acho a geratriz. Me deu altura, me deu geratriz, faço Pitágoras, acho o raio. Se ele me der 2, eu acho o terceiro com Pitágoras, sempre. Beleza? Tá. Cara, ele me deu, beleza, quer a lateral? Eu vou na mão. O que eu fazia? Calculava o comprimento, desenhava o setor circular, sabia o tamanho do arco, sabia a geratriz pelo Pitágoras, fazia a regra de 3, achava o alfa. Fazia a fórmula do setor circular. Fazia 2 regras de 3, mas pô, muito trabalho, cara. Aí, olha, cheguei no pré-vestibular, entrei na faculdade, fui perceber que eu estava fazendo retrabalho. Muito trabalho, não vale a pena. Só que na minha época o vestibular era mais fácil, não. Era diferente, dava tempo de fazer a questão. As questões eram mais trabalhosas, né? Só que eram menos questões. Agora você tem questões com mais leitura, menos conta, porém enormes provas, né? Não dá. Área lateral, πrg. Acabou. πrg. Acabou. Π vezes o raio vezes a geratriz. Acabou, cara. Para que vai fazer? Para calcular ângulo. Se ele só quer a lateral, basta o raio e a geratriz. πrg. Decora, vai ganhar tempo. Um tempo absurdo. Beleza? Área total é a área lateral mais a base. Então vai ser πrg mais πr ao quadrado. Eu não gosto de escrever o πrg
mais πr ao quadrado, porque eu não quero que você decore que a área total é πrg mais πr ao quadrado. Eu quero que você decore que a área lateral é πrg. E eu quero que você pense que, por área total, basta calcular a área lateral, a área da base e somar. Foi? Agora, lembra que eu falei numa aula que o volume era área da base vezes a altura? Quase sempre. Esse é o quase sempre. Toda vez que os meus sólidos tiverem ponta, forem pontiagudos, que vai ser o caso do cone e que a gente ainda vai ver da pirâmide, o volume é sobre 3. A área da base vezes a altura sobre 3. Beleza? Então, nesse caso, ficaria π r ao quadrado h sobre 3. Não pode, cara, não pode, a gente na pressa esquece, não pode esquecer o sobre 3. Beleza? Tira o print, eu vou fazer um exemplo e eu ainda tenho que falar coisas importantíssimas de cone nessa aula. Vai, tira o print. Então, galera, um garotinho, essa questão da FUVEST de 90 aí, ó, bem antiga. Um garotinho vai fazer um chapéuzinho de festa com meia circunferência de raio 20. Eu vou dar uma incrementada nela, depois vou fazer mais conta com ela. Ele quer saber a distância do vértice à base que ele vai botar o chapéuzinho na mesa. Bom, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pensar? Quando eu for fechar essa meia circunferência para fazer o chapéuzinho, esse cara aqui, 20 e 20 vão ser as geratrizes, já vão fechar. E esse cara aqui, que é a meia volta, uma volta inteira tem comprimento de 2πr. Então, essa meia volta vai ser πr, né? A metade de 2πr, vai ser só πr, vai ser 20π. πr, o r é 20π. Então, quando ele fechar, ele vai formar um cone, assim, um pequeno esboço pra gente, não é isso? Beleza? Em que o comprimento desse cara aqui vai ser 20π. Só que agora, 20π é uma volta inteira de um raiozinho R pequenininho aqui, ó. Rzinho. Beleza? Aí sim, 2π Rzinho vale 20π. Beleza? Corta o π com π. O 2 vem dividindo, R vale 10. Você descobriu que aqui vale 20. Você descobriu que o Rzinho vale 10. E aí o que você quer, na verdade, é essa altura. Aí você vai falar, pô, Conder, moleza. Você tem um, tem outro. Pitágoras, como você falou agora no outro quadro. Beleza. Pode fazer Pitágoras. Vou fazer Pitágoras, mas eu te adianto que dá 10 raiz de 3. Que é isso, Conder? Como é que você sabe de cabeça? Vou falar já já. Mas vou fazer o Pitágoras para você. Como é que é o Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar 400 igual a 100 mais h ao quadrado. H ao quadrado igual a 300, h igual a 10 raiz de 3. Caramba, Conder, como é que você sabia? Pelo seguinte, apareceu para mim ali um triângulo famosíssimo. Remember, vou botar em roxo. Relembrando, aqui é 20, aqui é 10. Qual é a maldade que você tinha que ter aqui? Esse cara é a metade desse. Num triângulo retângulo, para um cateto ser a metade da hipotenusa, é porque esse ângulo é de 30. E esse ângulo aqui, meu filho, vai ter que ser de 60. E é aquele triângulo 30, 60, 90. Cara, esse cara é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Lembra? Triângulo 30, 60, 90? Ó. 30, 60, 90? O lado oposto a 30 é metade da hipotenusa e o lado oposto a 60 é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3? Se não lembra, decora, amigo, porque isso é muito, muito importante. Bom, vou falar agora de tronco de cone. O que é o tronco de cone? Tronco de cone nada mais é
Nada mais é do que você pegar um cone e cortar aqui paralelamente à base. Faz um corte aqui, ó, vapo. Você vai tirar um pedacinho do cone aqui em cima, que é um cone semelhante ao grandão, só que menor. Mas eu não vou falar dele agora não, ele é importante, não vou falar dele agora não. Você tira ele. Vai sobrar um negócio tipo um picadeiro de circo. Esse negócio é o tronco de cone. O que eu tenho que saber do tronco de cone? Esse tronco de cone, ele tem uma base maior, um círculo maior embaixo, um círculo menor em cima. Você tem que saber o Rzinho, o Rzão e a altura desse tronco. Existe uma fórmula para calcular o volume desse tronco. πh sobre 3 vezes raio da base maior ao quadrado mais raio maior vezes raio menor, mais raio menor ao quadrado. Caramba, eu nunca vi isso. Já caiu no Enem? Caiu no PPL de 2018, a questão dando a fórmula para você calcular. Mas eu tô aqui para te ajudar. Tira o print disso aí que eu vou te mostrar um negócio maneiríssimo. Vai! Tchau, tchau! Olha aí, galera. Essa é a parte de tronco de cone que é importante pra caramba saber e que cai em todas as provas. FAMEMA, FAMERP, UERJ, ENEM, FGV, qualquer coisa, PUC, FUVEST, qualquer FUNESP, qualquer coisa, Albert Einstein, né, Coelhinho Perneta, qualquer coisa que for fazer vai cair isso aqui. Presta atenção. Eu vou fazer dois exemplos, um onde eu corto na metade da altura e um onde eu corto num terço da altura. E você vai entender aonde eu cortar, você vai projetar e fazer a conta. Beleza? Repara, se eu cortar na metade da altura, eu tenho, então, um conezinho pequenininho em cima e um conezão grandão e um tronco de cone aqui embaixo. Agora eu vou me ligar que o cone de cima é semelhante ao grandão. Vou chamar o cone de cima de Vzinho e o volume do grandão de Vzão. Tudo bem? Eles são semelhantes. Eu posso fazer uma razão de semelhança. Já que eu dividi paralela à base, tudo no pequenininho é proporcional ao grandão, as medidas. Então a altura é a metade, o raio é a metade, a geratriz é a metade. Mas o volume não pode ser assim. Vamos lá, vamos fazer a relação. Vzinho, o volume do pequeno está para o volume do grandão, assim como a altura do pequeno está para a altura do grandão. Tu lembra que eu não posso fazer diretamente isso. Quando eu trato unidade de medida com unidade de volume, eu tenho que elevar a medida ao cubo. Lembra disso? Aquelas relações de semelhança? Quando eu trato unidade de medida com unidade de área, eu tenho que elevar a unidade de medida ao quadrado. É como se fosse o MMC das potências. E quando eu trato unidade de área com unidade de volume, quando eu faço semelhança entre eles, eu elevo a área ao cubo e o volume ao quadrado. Tudo bem? Então, para eu poder comparar volume com a altura, ou o raio, ou a geratriz, se eu tiver um deles, eu vou ter que elevar a altura ao cubo para poder igualar, tudo bem? Mas o H não é igual a H. Você vai ter, então, que Vzinho sobre Vzão é igual a 1/2 ao cubo. Só que 1/2 ao cubo é 1/8. Multiplica cruzado. Você vai achar que Vzão é igual a 8 Vzinho. O volume é 8 vezes maior. Por quê? Porque quando eu corto ao meio, o volume fica 2 ao cubo, 8 vezes menor. Então, se aqui é Vzinho e tudo é 8 Vzinho, já tem 1 Vzinho aqui, sobram 7 Vzinho aqui. Sempre que eu cortar o meu cone ou a pirâmide, eu vou falar de novo na aula de pirâmide quando eu gravar, mas ou a pirâmide no meio, tudo tiver ponta no meio, fica 1/7. Por quê? Porque quando eu corto ao meio, quando eu divido ao meio, divido por 2,
fica 2 ao cubo, fica 8 vezes menor. 1 para 8. 1 em cima, 7 embaixo. Ok? Guardou isso? Beleza. Porque é 2 ao cubo, 8 vezes menor. Preciso fazer esse, porque aqui eu dividi na terça parte. Se eu dividir na terça parte, ele é 3 ao cubo vezes menor. 3 ao cubo, 27 vezes menor. Se eu chamar aqui de vezinho e tudo de vezão, é porque o vezão é 27 vezinho. E aqui já tem 1, então aqui é 26 vezinho. Vou provar. Vamos lá, 1 vezinho está para 1 vezão, assim como a altura do pequenininho está para a altura do grandão. Mas eu tenho que elevar a altura ao cubo, Conder. Perfeito. Corta H com H, 1/3 ao cubo, 1/27. Multiplica cruzado, H... Desculpa, aqui é vezão. Vezão igual a 27 vezinho. Mas já tem 1 aqui, o que me obriga aqui a ser 26, 26 vezinho. É que eu já estou pensando no outro, que eu vou te falar. E se eu tivesse um cone e cortasse ele aqui na quarta parte da altura? E quando é quarta parte, é 4 ao cubo. 64, Conder. Se aqui é vezinho, tudo é 64 vezinho. Já tem 1, aqui é 63 vezinho. Conder, eu entendi. Isso cai muito? Muito. Mas muito mesmo? Muito. Mas mesmo, demais. Você vai ver na aula de exercício. Beleza, galera? Um grande beijo. A aula de exercício está aqui do lado. Até mais.